Oi, por que tantas pessoas vivem sobrevivendo aos dias? Porque isso é algo que eu escuto com muita frequência quando converso com familiares ou com gente próxima em situações comuns, sem profundidade. Quando alguém pergunta como está a vida, e a resposta vem quase automática, como se já estivesse pronta ao tempo, dizendo que está apenas sobrevivendo aos dias. E talvez seja isso mesmo, porque quando eu paro para olhar com um pouco mais de atenção, eu percebo que essa sensação também aparece nos meus próprios dias. Nessa ideia constante de estar sempre lidando com o que surge, resolvendo uma coisa atrás da outra, atravessando o tempo sem muita consciência de quando foi que viver deixou de ser algo que eu sentia com a presença e passou a ser algo que eu só administro para dar conta. Esse é um assunto que faz muito refletir. Não parece exatamente tristeza, nem algo que dê para apontar com clareza, mas um cansaço que vai se espalhando aos poucos, um desgaste silencioso que não chama atenção suficiente para ser levado a sério, mas que vai tornando tudo mais pesado, como se a vida exigisse atenção o tempo inteiro sem oferecer espaço real para o descanso interno. Aos poucos, viver começa a significar manter tudo funcionando, cumprir o que precisa ser feito, não deixar as coisas desandarem. E nesse processo, a gente vai se afastando do que sente, do que espera, do que desejava em outro momento, não por escolha consciente, mas porque parece mais seguro reduzir do que continuar tentando sentir tudo. Talvez sobreviver aos dias seja justamente isso, continuar mesmo sem energia, seguir mesmo sem clareza. Não porque exista motivação, mas porque parar para olhar com mais profundidade parece exigir uma força que já não sobra. Então a gente prefere seguir no automático, ocupando a mente, preenchendo o tempo, evitando espaços de silêncio que poderia trazer perguntas difíceis demais. E assim, os dias começam a ficar parecidos, as semanas passam rápidas, os meses voam quase sem deixar lembrança. E quando alguém pergunta como foi esse tempo todo, a resposta nunca vem com muitos detalhes, porque quase tudo se mistura em obrigações, tarefas e responsabilidades que precisaram ser resolvidas. Sobreviver não exige presença inteira, não pede envolvimento profundo, não cobra sentido, apenas continuidade. E talvez seja por isso que tantas pessoas consigam ficar nesse estado por tanto tempo, mesmo sentindo em algum lugar mais fundo que algo não está completamente certo. O curioso é que ninguém fala isso com leveza. Essa frase quase sempre vem baixa, como se carregasse um peso que não é dito em voz alta, como se dissesse que não está fácil, mas ainda é possível continuar, mesmo que continuar não signifique estar bem. E continuar desse jeito cansa, porque viver assim cria uma distância estranha entre a gente e a própria vida, como se tudo estivesse acontecendo um pouco fora do alcance, enquanto por dentro fica uma sensação constante de ausência que não tem nome, mas que insiste em aparecer nos momentos em que o dia desacelera. Em algum ponto, essa sensação se transforma numa pergunta simples, que surge sem aviso, quando não há distração suficiente para abafar o pensamento, perguntando se é só isso, se a vida inteira vai ser atravessar dias tentando apenas dar conta. Essa pergunta não traz resposta imediata, mas o simples fato de existir já quebra o automático, porque quem está completamente desligado não questiona, apenas segue. Questionar mostra que ainda existe algo atento, mesmo cansado, confuso, sem saber como mudar. Talvez viver não volte de uma vez. Talvez não venha acompanhado de decisões grandes ou transformações claras, mas comece devagar, quase sem ser percebido. Nessa inquietação leve que não deixa a gente se convencer totalmente de que sobreviver é tudo que existe. E talvez não seja preciso resolver nada agora, nem entender o caminho, nem ter força extra, porque reconhecer que sobreviver não deveria ser o destino final já cria um pequeno deslocamento interno, uma fresta, um espaço mínimo onde algo ainda tenta respirar. Enquanto tanta gente segue vivendo assim, talvez o gesto mais honesto seja admitir que isso pesa, que isso cansa, que não é fracasso, mas também não precisa ser permanente, porque em algum lugar ainda existe algo que sente falta de viver de outro jeito, mesmo que ainda não saiba qual. Talvez seja por isso que eu gosto de refletir tanto sobre a vida, porque entrar nesses assuntos profundos faz a gente mergulhar em pensamentos muito surreais para vida, para lidar com questões humanas essenciais,
que quase ninguém está falando. Até o próximo vídeo.